Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Chegamos ao nosso 10º episódio do PriorizeCast, nosso podcast que entrevista empresários, empreendedores, políticos, carreira, profissão. E lembrando sempre, nosso podcast está nas redes sociais, Spotify, YouTube, Instagram. Então comenta, curta. Lembrando, no YouTube ative o sininho e siga nas nossas redes sociais. Hoje estamos aí acompanhados com o Marcos Renan Prune e o nosso bate-papo hoje vai ser sobre empreendedorismo, profissão e história de vida. E para nosso engrandecimento, nós temos hoje a presença de Carla Wagner Melado, uma profissional que se formou em arquitetura, que tem uma rica história e, claro, é apaixonado pelas artes, pela profissão e tem aí muito a nos trazer aí nesse episódio. Carla, seja muito bem-vinda. Obrigada. E vamos começar. Carla, se apresente. Quem é Carla? Onde nasceu? Como conhece Itaiópolis? Qual é a sua trajetória de vida? Da onde surgiu, né? Então vamos lá. Eu nasci em Curitiba. Meus pais são Eloy e Célia, que por sinal tenho muito orgulho dos dois. Eu já nasci em Curitiba, mas eles são daqui, os dois. Meu pai vem lá mais de trás, que fica no Rio Negrinho, né? Não é a cidade de Rio Negrinho, aqui é o distrito de Santos Dumont. E minha mãe vem aqui do Alto Paraguaçu. Então, assim, sempre passei as minhas férias aqui, é o meu quintal de casa, adoro vir para cá. Hoje em dia eu moro em São Paulo, eu me casei e mudei para lá, que o trabalho do meu marido é mais focado em São Paulo. Mas eu sempre venho para cá e adoro estar aqui. Me formei em arquitetura em Curitiba, na PUC, e adorei a área que eu escolhi. É engraçado porque eu nunca imaginei fazer arquitetura, meu sonho sempre foi fazer medicina, mas por algum motivo na hora de preencher a ficha do vestibular resolvi só mudar para arquitetura, então estava bem próximo, né? Pois bem tudo a ver. Bem diferente. Pois é, então, ainda bem que eu tive um insight na hora certa e deu super certo. Adoro a área, adoro artes, acho que tem tudo a ver. E a vertente, a gente sabe que teu pai é empresário, nunca pensou em partir para esse ramo também, cuidar dos negócios, estar à frente? Então, desde que eu me mudei para São Paulo, eu sempre atuei lá. O primeiro escritório que eu trabalhei, logo que eu me mudei para São Paulo, foi um escritório muito legal, assim, que a gente fazia concessionárias da BMW do Brasil todo. Então, e assim, a gente fazia exposições também no SESC, a gente fazia projetos de arquitetura residencial também, comercial. Então, assim, foi uma boa escola, né? Muitas vezes a escola do dia a dia é até melhor do que uma escola, né? Uma faculdade, assim. E o bom é que eu sempre tive um contato muito próximo assim, com obra. Então, essa vivência que eu tive com meu pai, de estar nas obras, de participar, tudo sempre foi muito, muito bom, né? Então, é isso. Daí aos poucos eu vim, trabalhei muito lá. E o que aconteceu? De uns 3 anos para cá, meu irmão sempre trabalhou muito com meu pai, desde que ele se formou. Então, ele que abraçou. E, putz, tem o maior orgulho dele, porque ele é um guerreiro, sabe? Um cara muito forte, assim, que ele que abraçou e sempre trabalhou com meu pai, sempre fez as coisas acontecerem. E agora, aos poucos, meu pai tem querido mais curtir as coisas, os netos, as viagens, enfim. E daí eu comecei a voltar um pouco mais para casa, sabe? Um pouco mais... Ah, legal. Então, assim, foi ótimo, uma experiência, assim, que eu pude aprender fora, ter essa vivência fora também. E agora a gente comecei a voltar um pouco mais, que foi 2 bagagens bem importantes também. Dá para se notar, né, que ela tem uma mente criativa, né? Tanto pela profissão escolhida como, né, o interesse pelas artes. E é o que eu acho muito interessante. Eu, infelizmente, a parte criativa, isso ficou tudo com a minha mãe. Sabe, minha mãe também gosta dessa parte de beleza, de arte. Ela trabalha com confecção, então ela tem que bolar, né, toda a parte do desenho das roupas. E eu sempre falo, nossa, como a mãe tem a criatividade. Eu admiro essas pessoas porque você vê que são pessoas de imaginação e de uma inteligência, como eu digo, de você conseguir imaginar, né? Como eu digo, vamos pensar nessa sala. Quando a gente chega aqui numa obra, ela está, né, de tijolo e tudo, vamos dizer assim, não sei se a palavra você é cru, mas aí você começa a olhar para ela com olhos diferentes, né? Então a Carla tem essa visão, né, de olhar, e isso é muito interessante até mesmo para o empreendedorismo,
né? O empreendedor sempre tem que pensar em algo criativo, né? Algo diferente para estar oportunizando para as pessoas que estão no mercado. E se você for pensar, a parte de arquitetura em si, né, você utiliza para todas as áreas, né? Se você for pensar que o nosso criador, né, um grande arquiteto de tudo, né, então, se você for pensar, é a coisa mais bela, né? Quando a gente fala assim, uma obra, ela precisa de tudo, precisa de beleza, precisa de, né, detalhes, de detalhe, força, mas em produtos, né? Na BMW, deixa eu te perguntar, qual é a diferença de você fazer o residencial e você estar numa empresa que já tem, eu não sei se já tem um padrão pré-estabelecido, como que funciona? É bem diferente, porque você tem que seguir a identidade visual, a identidade corporativa. Então, assim, é muito mais restrito. Você tem regras a serem seguidas. Por exemplo, as oficinas são centros cirúrgicos. Então, você tem tamanhos de baias padronizados. Então, você tem aquele fluxo já meio pré-estabelecido, porque, assim, realmente é um centro cirúrgico. Sabe? Você segue muito um padrão. Então, eu vou falar mais engessado, mas talvez não seja a palavra certa. É mais enquadrado, assim, sabe? Você não consegue ter tanta criatividade, assim. Mas tem que adaptar porque cada lugar é diferente. Isso os terrenos são diferentes, os layouts. Os layouts, às vezes, você tem que seguir o padrão, assim, né? Mas você adapta com a criatividade. Então, assim, você tem que juntar duas coisas, né? A criatividade e o padrão da própria marca. E esses projetos que você já fez para a BMW são nacionais ou você já chegou a fazer projetos para fora? Não, só nacionais. O escritório que eu trabalhava, a gente trabalhava, mas eram do Brasil todo. Então, eu lembro, na época que eu fiquei no escritório, aqui em Blumenau, a gente trabalhou em concessionárias de Curitiba, Ribeirão Preto, São Paulo, de vários lugares. Do Nordeste também, eu lembro que eu atuei em alguns projetos também, foi bem legal. E esses projetos corporativos, como ele já vem montado, ele já tem mais ou menos um direcionamento, eles prezam geralmente a experiência do cliente dentro do ambiente? Como que funciona? Do cliente, do concessionário ou do... De quem vai usar o sistema, se seja os funcionários, se seja quem vai, sei lá, entrar dentro para verificar. Olha, eu acho que eles priorizam mais a identidade da própria empresa, sabe? Então, assim, é meio uma forma assim, a gente se adaptar ao que está escrito no padrão deles. Então, nós temos que nos adaptar mais do que a própria empresa, a própria marca se adapta a gente, né? Entendi. E quando você pega um projeto residencial, fazer um projeto de interiores, consegue ter mais liberdade ou você também fica preso à identidade do cliente? Eu vejo muito na TV assim, não, ninguém vê nada, você só aparece daqui a 3 dias e está tudo transformado. Eu fico pensando nisso talvez aqui, porque o cara já chega, putz, já não gostei disso aqui, eu paguei caro, já dá uma briga. Então, você sabe que isso talvez seja um pouco particular meu, mas tem muita gente que trabalha assim, quer colocar a sua experiência, o seu ponto de vista ali. Mas, gente, quem vai morar, quem vai usar aquele espaço é o seu cliente, né? Então, eu tenho que me adaptar às exigências ou às propostas que eles trazem para mim, né? Então, assim, eu adoro quando me trazem referências ou quando me escrevem, assim, olha, viva aquilo e me dá porque eu tenho que ser criativa, não meu cliente, né? Para se adaptar àquele espaço. E criatividade é uma coisa, assim, para os jovens, eu acho que vai ser o principal mecanismo para crescer na vida. Porque assim, o trabalho braçal a gente já tem, depois talvez seja substituído por robôs, né? Enfim. Estamos vivendo isso agora. Pois é. Agora, a criatividade, você se adaptar, eu acho que assim, cada vez mais o mercado vai precisar de criatividade. Então, assim, eu adoro criar. Meu Deus, eu me divirto. É um trabalho, assim, divertido, sabe? Então, eu prezo muito pelo o que o cliente me traz para eu me adaptar a ele. E agora você chegou num ponto que até eu acho interessante. Essa sua criatividade, ela nasceu com você ou foi um exercício? Por que eu chego nesse ponto? Porque, como você falou, é uma das preocupações que eu tenho. Até a gente estava conversando com
com o Kleber aqui no escritório, com os nossos colegas, sobre essa questão da inclusão, da inteligência artificial, e eu até expus ao Kleber sobre essa questão, o medo que eu tenho das facilidades que a tecnologia está trazendo. Não que eu sou contra, ela é muito boa, mas ela traz algumas facilidades que, na minha opinião, às vezes vai acabar estragando, vamos dizer assim, os jovens de hoje, porque, vamos dizer assim, não, como digo, hoje não se lê um livro, é muito mais fácil você ver uma série, ver um filme, né? Ouvir o livro. Exatamente, sabe? Então eu digo assim, eu sempre falo, às vezes eu escuto, eu estou tentando mudar essa minha costume de para começar a ter mais leitura, mas eu gosto das pessoas quando falam assim, eu leio o livro e consigo imaginar o personagem. Como eu digo, eu não consigo, sabe? Mas talvez seja por falta de exercício. Se eu tivesse mais me exercitando, né, talvez eu começaria a ter mais essa criatividade. Mas hoje a gente vê que as pessoas estão fugindo já mais para o que é pronto. Como eu digo, filmes, séries, novelas, enfim, como você falou, até mesmo hoje, vídeos, audiobook, como falam, né? Isso já nasceu com você ou foi um exercício que você foi... Porque como você falou, queria ser médica. Aí chegou num ponto que você pensou, não, não quero ser arquiteto. Porque o meu foi mais ou menos o contrário. Eu queria ser engenheiro e acabei virando, né, cursando para ser professor. Então foi totalmente ao contrário, né? Que foi um talento, por assim dizer, que eu acabei descobrindo depois. Como é que foi esse descobrimento? Você sabe que eu acho que a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Né, isso que você falou, que é uma delícia, você tá lá, né, de boa, tranquilo, e você tem que forçar um pouco isso. Então, assim, é um exercício. Se você fica lá, né, é tão mais fácil você ir num aplicativo que faça por você. Tem aplicativos agora que fazem o projeto para você, olha que coisa legal, né? Tem aplicativos que resolvem a sua vida, no médico, não sei o quê, cada vez mais vai acontecer isso. Pois é, e o nosso cérebro, né? O que ele vai fazer? Então, é um exercício da gente sair da nossa zona de conforto todos os dias. Depois a gente vai tocar no assunto do museu. Bem, o museu foi uma coisa assim que ninguém imaginou que algum dia íamos operar, trabalhar com o museu, tudo. Então, assim, foi uma novidade. Foi sair da zona de conforto, aprender e ir atrás também, né? Então, tudo é um aprendizado. Acho que muito mais... É aquele negócio, né, do sucesso, ter 30% de playback, retorno? Não. Não. Ai, como é que é? De inspiração e 70% de transpiração. É um pouco isso, né? Então, assim, acho que vale muito mais você correr atrás do que você só acreditar que você já nasceu com aquilo, né? Sim. Tem que arriscar. Eu falo que realmente, se você não arriscar hoje e tentar algo novo e ficar acomodado, nada acontece, né? Nada acontece. E eu falei isso até no primeiro episódio. Até eu falei pro Renan, eu falei, olha, quando eu convidei ele saiu de uma situação confortável, chamei ele para a empresa. Eu falei, olha, se você não modifica uma pecinha do xadrez, não vai acontecer nada. Você tem que ficar no desconfortável para você melhorar. Porque eu digo que é só uma transição. Você fica desconfortável 1 mês, 2 meses, e depois aquilo vai ficando mais tranquilo. Eu sempre falo, quando eu vou atuar em coisas diferentes, eu fico desconfortável no começo, mas logo já... Mas você encara, né? Você vai, se não ficar, não sei. Não, vai. Vai que dá tudo certo no final, mas você tem que começar. Persistir, resiliência, que é uma das coisas que a gente já comentou, e é uma das características, além da criatividade, né? Resiliência é uma característica do empreendedorismo também. Aqui no nosso escritório a gente resolve problemas, né? Então, na Prioriza a gente dá alguma solução, traz algo interessante para o cliente, mas no escritório de advocacia, geralmente você resolve problemas. Se eu não conseguir resolver problemas para os meus clientes, isso aqui eu não faço, isso aqui, aquele outro eu não quero. Aí você sempre vai estar passando a bola para outros. Então é interessante você conseguir falar, eu consigo te atender nisso aqui, e realmente tentar se dedicar. Eu tenho um cliente que eu atendo e eu tenho outros parceiros, mas ele quer que eu esteja dentro de todos os projetos, mesmo se eu não estiver atuando, porque ele quer que eu cuide dos projetos. Então, é uma questão até de experiência do cliente, né? Já que a inteligência artificial vai suprir muita coisa, talvez a experiência do cliente nesses aspectos, eu quero um arquiteto, mas eu quero que o arquiteto esteja ali me acompanhando. Sabe aquelas dicas que você tá ali, você se sente confortável e as pessoas acabam se identificando com uma outra pessoa também. E a inteligência artificial não vai tomar um chá com você, não vai tomar um café com você. E, de fato, você vai querer isso, né, no teu dia a dia.
Com certeza, isso aí. Deixa eu te perguntar, Carla. Aí você, né, tem toda essa mudança profissional, você trabalha com isso, você desenha móveis, e aí tem uma particularidade que você falou que também trabalha com cenografia e gosta de desenhar móveis, só que móveis mais rústicos, isso? Madeira? Como que funciona? Esse é meu amor. Então, quando eu estava, ainda já bem lá atrás, há uns 15 anos atrás, eu fiz um curso de cenografia. E é o que a gente fala, a gente tem que sair do nosso dia a dia para a gente aprender um pouco mais. E aprender coisas diferentes, meu Deus, como isso é bom, né? E a cenografia é uma coisa que me ajudou muito, porque você sai um pouco daquela caixinha do dia a dia, né, do que você aprendeu que é certo e é errado, e você pode criar o que você quiser. Então eu fiz um curso de cenografia com o Serrone, que foi muito legal. Ele é um cara muito fantástico, uma referência assim na parte de cenografia, e com figurinos também, e ali eu pude me soltar um pouco mais, sabe? Então deixa a criatividade muito mais aflorada. E você falou da madeira. Eu realmente adoro fazer móveis, adoro trabalhar com a madeira. Por quê? A minha referência, então, falei um pouco dos meus pais, a minha mãe sempre cuidando muito da gente, meu pai com essa parte de obras, mas os meus avós, tanto materno quanto paterno, trabalhavam com madeira. O meu avô materno era um marceneiro, que era o seu José, e era uma graça, porque ele deixava a gente ir na marcenaria dele lá com aquela serra-fita gigante, ele nem ficava olhando a gente lá cortando nossos cataventos, e ninguém nunca se machucou, graças a Deus, né? E o meu avô paterno tinha uma serraria, então toda vez que a gente vinha aqui para Itaiópolis, a gente via a serraria funcionando, então eu já nasci nesse ambiente, não tinha como não gostar, sabe? E eu amo conhecer madeira, a história. Eu acho que assim, é uma coisa viva que ela tá assim, tudo no seu equilíbrio natural, mas um tem que cuidar do outro também, né? E a madeira, ela tem a sua vida, ela tem a história. Quando você começa a ver os veios dela, quando você vê uma madeira mais mole, uma madeira mais dura, mais pesada, mais leve, meu Deus, esse nosso mundo é uma coisa fantástica. E eu adoro sentir o cheiro, encostar na madeira, sabe? Acho que tem uma vida ali. Eu ia falar, quando o pessoal serra, assim, eu falei, o cheirinho, né? Bom, né? A madeira, assim, mas é gosto. E a arquitetura, por exemplo, quem gosta de madeira geralmente vai partir por as coisas mais clássicas. E hoje eu vejo que a arquitetura está indo sempre por mais moderno. O clássico, uma casa com mais madeira, não é mais aconchegante do que você ter pedra só? Não sei qual que é a sua visão disso. Eu acho que pode ser, não, talvez necessariamente, sabe? Muito do que a gente acha aconchegante, é isso que a gente falou, né? Eu não gosto de entrar num ambiente que alguém criou para você. Eu acho que ali tem que ter um pouco de você no meio. Então, assim, o que é o aconchegante? É você ter a tua história ali, as fotos da tua família, aquilo que você ganhou de alguém que cada vez que você olha assim, puxa, aquilo traz aquela lembrança, né? Nossa, eu tive lá, fulano me deu. Eu acho que isso é mais o aconchego do que o próprio... Você pode construir uma casa inteira de madeira, mas ela não vai te trazer para ali, sabe? E a madeira, por ser contemporâneo e clássico, talvez também não necessariamente a gente consegue fazer coisas muito contemporâneas com a madeira bruta, obviamente nas condições que estamos hoje de cuidado com a natureza, as coisas mudaram, né? Então é importante a gente saber a procedência, se existiu aquele manejo florestal, a gente sempre trabalhou com madeira. Isso é muito legal de ver. Então não é porque você tem alguma coisa de madeira que você está agredindo a natureza, nada a ver. No Mato Grosso do Sul e alguns lugares lá para o norte tem bastante a questão de manejo. Mas muito. Engraçado, Santa Catarina não tem essa... Pelo menos eu desconheço, assim, de ter algo... Porque a gente vive hoje muito... Por exemplo, tem a araucária, tem uma embuia. E aí você tem todo um problema florestal que às vezes você não consegue manejar nada. E lá você consegue as florestas, né? Olha, aqui você vai
por enquanto agora vai pegar X aqui, depois X ali, e vai fazendo um manejo adequado, né? Adequado. E escutando, né, você, um dos motivos pelo quais você gosta de manejar, né, trabalhar com madeira, não sei se eu estou correto, você vai dizer se é isso mesmo. Me lembrei muito da minha mãe, mas por que sentido? Porque hoje a gente vive, como eu digo, numa sociedade onde quase tudo é descartável. A gente até fala que as coisas de hoje não duram como as coisas de antigamente. Né? Até mesmo a madeira, vamos dizer assim, essa mesa aqui, provavelmente ela não é mesa de madeira maciça. Ela deve ser um compensado, alguma coisa assim. Antigamente eram madeiras, né? Eram, como digo, embuia. Esses móveis era de geração para geração. Por que eu estou falando isso e me lembrei da minha mãe? Até hoje a minha mãe fala que quando eu morava lá em Blumenau, a gente acabou morando alguns anos na casa do meu avô, e lá tinha uma mesa. Ela era uma mesa assim, simples, mas é uma mesa que ela fala que era a mesa de reunião da família. Sabe? E ela até hoje se dói, a gente não sabe que fim levou a mesa, mas até hoje se dói de não ter trazido essa mesa para cá. Sabe? Mas é a lembrança dela é o quê? E quando, vamos dizer assim, os meus tios saíam daqui de Trapos para visitar os meus avós, todo mundo se reunia de volta daquela mesa, né? E almoçava, jantava. Então eu digo lembranças, que é o que você falou. A madeira, por ser mais resistente, e claro, você cuidando dela, ela vai ter essa questão de história, né? Passando de geração em geração. O meu avô, minha mãe, eu, meus filhos, pode ser uma mesa, pode ser uma cadeira, pode ser uma estante, né? Então eu acho que talvez, se eu estou correto, a madeira até traz isso, essa questão de história, de preservar lembranças. Durabilidade, hoje né? você compra uma mesa, logo ela se estraga, você já troca, às vezes as pessoas nem chegaram a ver, né? Então, tô certo nesse pensamento? Super! E é fogo, porque a gente sempre quer esse negócio de sustentabilidade, tudo. Mas, como é bom, né, na visão de todo mundo, você comprar uma pasta de dente com uma embalagem, aí você ganhar um presente cheio de papel. Meu Deus, e depois volta ao assunto da madeira, que não é sustentável. Calma, vamos rever nossos conceitos, né? O que você está fazendo e o que o outro está fazendo? Você, pessoinha ali, né? Então a gente julga muito o uso da madeira de uma forma muito errada, porque a gente não está perto, sabe? Então na hora que você faz um manejo florestal, por exemplo, na floresta amazônica, você preserva, se não me engano, talvez eu esteja errada, mas 70% da tua área. Você tem um terreno. Você pode explorar 30% e você preserva 70%. Gente, desculpe se eu estiver falando besteira, mas eu acho que é alguma coisa assim. Então, quem que está fazendo um trabalho melhor de sustentabilidade? Essa pessoa que ganha um papel, que joga, que adora um plastiquinho, né? Alguma coisinha assim. Eu sempre falo, essa parte ambiental, ela acaba sendo um pouco controvertida, porque aí você fala a parte de floresta, aí você vem para os centros. Aí, o esgoto todo aberto, municípios sem nada de tratamento. Assim, às vezes você coloca tanta energia em algumas coisas, mas se você colocar os centros urbanos, eles destruíram a natureza totalmente. E as pessoas continuam construindo amontoadas, não tem céu aberto, sabe? Então, qual que é o foco, talvez, hoje? Tem que fazer o manejo? Então deixa lá, vamos fazer o manejo lá, organiza de forma mais rápida, mas vamos colocar nesse centro urbano mais força de trabalho, né? Talvez algumas pessoas da área, né, como você falou, peço desculpa, mas é um pensamento meu, como eu comentei, eu me formei, né, para lecionar e me formei em ciências biológicas. Mas eu digo assim, eu sou um biólogo, mas talvez a palavra não é frouxo, mas eu digo assim, a natureza ela tem a responsabilidade não, mas a forma de se equilibrar, né? Ela se renova. A gente é que não pode sair do equilíbrio, a gente não pode abusar, né? Então assim, ela tem uma renovação. Se a gente vai lá e tira, aquele espaço vai ser preenchido com alguma coisa. Claro que a gente, como eu digo, como você falou, a gente não pode ficar abusando, mas se a gente... 30, 70, é a maioria. Você sabe que eu vou falar a experiência agora de 11 anos de advocacia. Nós somos uma cidade pequena que é 0% de coleta de tratamento de esgoto. Então a gente tem praticamente alguns rios aqui já praticamente sem utilizar. E aí você fica com toda aquela estrutura de não pode tirar tal madeira, tal árvore. Hoje, quem tem árvores, tem área limpa, não deixa crescer um pé de pinheiro. Não deixa crescer, exatamente, porque sabe que vai dar problema. Então, você impede o crescimento. Aí a gente tem, por exemplo, a bracatinga, que a gente sabe que se mexer, cresce
de forma assim, brota do chão. E aí você não tem um manejo para poder tirar como lenha. A cada um ciclo de 6, 7 anos a árvore está gigante, é mais rápido que o eucalipto seria nativo e você não pode tirar. Pois é. Isso é falta de manejo. Teve uma situação aqui que eu participei, né, no município em que foi construído, né, uma escola e tinha os pinheiros próximos. E aí, né, a Defesa Civil foi lá e isso tem a ver um pouquinho com licitação, né? Foi lá, viu que tinha perigo daqueles pinheiros, né? Talvez pela altura, né? Com a questão do tempo, cair em cima do colégio. Então, foi feito todo o laudo e foi cortado. Só que depois eu descobri que essa madeira foi trazida até um determinado local para deixar apodrecer ali, porque não poderia utilizar para nada. Eu falei, mas assim, já está no chão. Você vai deixar apodrecer só por apodrecer, porque ela é uma madeira protegida? Então eu digo assim, será que não é um exagero? Eu digo, a gente tem que ter a responsabilidade de cuidado. Mas se teve essa questão de ter que tirar por seguro... Tem que aproveitar. Agora você vai deixar esse material que poderia ser utilizado, sei lá, para ajudar alguém, às vezes a fazer, como digo, uma casa, alguma coisa assim, algum móvel, sei lá, né? Até mesmo para ajudar a fazer uma ponte, alguma coisa assim, para serviço do bem público mesmo, né? Da comunidade. Não, deixa lá apodrecer do lado do lugar lá, porque não pode usar. Eu acho que isso aí, sei lá, são coisas assim que eu não... São coisas assim que eu não entendo, sabe? Aí, se você não ir muito longe, as buscas e apreensões de tudo, né? Você tem busca e apreensão de vinho, carros e tudo. Aí você tem um amontoado de lixo lá, deixa lá apodrecer tudo. E aí vão falar de outras coisas que eu falo assim, para mim parece hoje filigrana, se você levar o contexto geral. Estava vendo um documentário da Índia, eu falo, meu Deus, isso aqui existe, do jeito que está. Você fica pensando, meu Deus, o pessoal ali toma banho no rio. Na sarjeta. Sabe? E, claro, no Brasil é a mesma coisa também. A gente tem vários lugares que são assim, então, sabe, não tem a força eu acho que está direcionada para o lugar errado, né? Só vou puxar teu gancho, você falou da madeira de lembrança. Eu tenho nós temos a família lá, uma tábua de embuia. E é uma tábua assim, não tem nada de espetacular. Só que era uma tábua que eu, quando era criança, e meus primos, a gente se escorregava naquela tábua. E aí meu pai ganhou do meu avô quando faleceu. Ele falou, né, ele acaba não tendo herança, mas ganhou aquela lembrança. E aquela tábua tá até hoje. Lá no sítio, lá, tá em cima. E agora meu pai faleceu e falou, cara, nós temos que usar essa tábua para alguma coisa. Mas sem ter recorte de nada. Ela vai ficar uma madeira que talvez não fique tão linda, quadrada e tal, mas ela vai ter a lembrança. Né? É a tua raiz, né? Tem história. Algo simples. Né? Não é herança, é lembrança que você quer nesses momentos. Né? E é isso que eu tenho até um pouco de medo dessa nova geração, porque essas lembranças, essas raízes... A gente vai entrar no assunto do museu, mas, meu Deus, como está ficando superficial. As raízes estão, né? Não estão mais com aquele eixo lá embaixo. Porque antes as casas, as construções eram construídas para a vida, para as outras gerações. E agora? A própria parte cultural, a gente, né? Desculpa interromper, mas a gente veio de uma colonização europeia. Hoje você não vê mais casas, vamos dizer assim, puxando para essa área, né? Nós temos aqui, né, o Paraguaçu, né? Existe casas, mas a maioria já não é mais. Agora quase são tudo comum. É uma igual a outra, por assim dizer. Então, digo, a gente às vezes acaba perdendo até aquela identidade, vamos dizer assim, ancestral no sentido cultural. Sim. Né? Então, não tem... Eu sou né, de Blumenau, então a parte alemã, então lá a gente tem casas, né, com arquitetura alemã. Claro que eu digo assim, não vou dizer que todas as casas, mas, sei lá, como eu digo, a gente perde, e acaba as novas gerações, às vezes, nem lembrando que existe essa cultura, essa raiz que nos liga, né, a um povo que atravessa um oceano. Né, e a gente acaba nem dando mais bola, porque vida comum, a minha casa é igual do meu amigo, igual do meu vizinho, igual não digo no sentido, né, não exatamente igual, mas parecida, por assim dizer. Né, então acaba não te trazendo aquela sensação de pertencimento a algo que foi além de mim, além da minha família no momento, né? Então, até a mesma arquitetura com essa parte da história e da cultura, né? Que veio lá do europeu. Isso mesmo. E aí, Carla, você, depois da arquitetura, vamos falar agora um pouco sobre o museu, né? A tua identidade talvez seja a tua realização pessoal de ver tudo acontecer. Como que inicia, então, a ideia do museu? Você que é da arquitetura, é um sonho da família? O que acontece ali?
Olha, você sabe que a minha família, não só, né, da minha casa, meus pais e avós, mas lá, bisavós, enfim, todo mundo tem orgulho da sua história. Pra você ter uma ideia, todo ano se reúnem todos os familiares assim, da família da minha avó paterna, Veu e Bauer, e do meu avô paterno, Wagner. Então, se até hoje, né, se reúnem centenas e centenas de pessoas, é porque a gente tem orgulho da nossa raiz. A ideia do museu surgiu pelo meu pai. Ele sempre gostou de contar história, os causos e, né, de onde vem, guardar as coisas, mostrar como que funcionava, antes era difícil e hoje está muito fácil, enfim. Aí, em um certo momento, acho que agora 2019, se não me engano, ele comprou 2019, acho que foi. Ele arrematou esse casarão que estava caindo aos pedaços. Acho que quem visitar o nosso museu, a gente tem fotografias de como estava. Ele foi um guerreiro para acreditar que aquilo ia se tornar no museu que a gente tem hoje. Mas foi um lindo trabalho de restauro, assim, tanto da parte estrutural da casa. E uma das coisas muito lindas que a gente tem nessa região aqui, até... as pessoas de outras regiões do Brasil, aqui nós somos uma colônia muito grande, polonês, ucraniano e alemão. E é uma arquitetura muito diferente, que a gente só encontra aqui. Então, convido todo mundo a conhecer a nossa cidade, porque é muito lindo e é muito rico. E existiam características da arquitetura daquela época, porque esse casarão ele é dos anos 20, de 1927. Eles não colocavam quadros, eles pintavam as paredes. Então, todas as paredes elas eram assim, ricamente decoradas. E não tudo igual, não padronizado. Cada quarto tinha a sua decoração, a sua história, o seu jeito, sabe? Tudo pintado. Tudo pintado. Tudo. Até os ladrilhos, né? Eu vi que... Até os ladrilhos, tudo. Os ladrilhos eu vi que você também ajudou a moldar. Então, são todos ladrilhos bem trabalhadinhos. Lindos, exatamente. Graças ao Aldo e depois ao Giovanni, que veio acompanhar também o nosso restauro. O Aldo é o nosso restaurador, que ele trabalha no museu até hoje. Ele teve um momento aqui de Alto Paraguaçu que a Universidade Federal do Paraná veio dar cursos de restauro, porque eles restauraram a igreja depois também. E ele que fez todo o trabalho de restauro. E o nosso museu, em algum período, acho que por 20, 30 anos, ele funcionou como hospital. Ou seja, todas as paredes foram pintadas. E agora, o que a gente teve que fazer? Tirar toda aquela parede, aquela pintura branca. Vocês tiraram toda ela para ver o que tinha por trás? A gente tira, nós chamamos de janelas. Então... é um trabalho super minucioso com um bisturi que você vai descascando toda aquela tinta, então você vê uma janela. Se é feito um desenho repetitivo com stencil, você pode manter só aquela janela como referência e depois você repinta tudo. Mas tem muitos casos que não é só uma pintura de stencil, de repetição, é artístico. Aí você tenta descascar tudo para ver o que você tem de história naquela pintura. Porque o museu é muito grande. Para você fazer isso em todos os ambientes. Mas olha que interessante, então, nas casas, vamos dizer assim, né, de origem, cultura polonesa, as paredes, elas eram, cada parede uma diferente da outra? Super diferente da outra. Coisa que a gente não sabia. Cada quarto que você entrava, existia uma pintura diferente. Não necessariamente nem da mesma cor, sabe? Cada lugar que você entrava num mundo diferente. Interessante, pois a gente não sabia, viu? E eles adoravam pintar as paredes. Eu me lembro, na frente da serraria do meu avô, tinha uma casa que eles moraram por um período, a nossa família, e ele também tinha todas as suas paredes pintadas. Então, é muito tradicional dessa cultura. Que, gente, a gente só encontra aqui. Vocês precisam visitar a nossa cidade, né? O museu, pessoal, é fantástico. É fantástico. Tem todo... Olha, eu quando fui a primeira vez, falei... Quase não acreditei. Eu falei, cara, tem tudo lindo, tudo perfeito, toda a história, como está montado os ambientes internos, a cozinha, o ambiente de festa, que você pode, né, também alugar o espaço. É fantástico, é fantástico. Eu fico pensando,
Sabe? Porque eu lembro esse processo, eu atuei quando eu era procurador municipal. Eu lembro que foi feito então para fazer a alienação, e aí a condição era fazer o restauro, né? Se estimava ali que seria uns 2, 3 milhões no restauro, e o prédio em si ali, a estrutura, acho que foi uns 300 e poucos mil. Qual foi eu fico pensando, o que vocês viram depois que compraram, chegar lá e ver que tá tudo... Porque tava podre, tava caindo. Você olha assim, pai... Que ideia de jirico. Que ideia de jirico, né? Não, ele ouviu muito nessa época, tá? Porque realmente tava muito feio, assim, a estrutura. O que vocês priorizaram no começo, quando pegou o museu ali? Né? Era a própria construção. Era uma construção assim que ele sempre viu, porque era uma obra grandiosa, era uma obra assim, a construção da casa, né, a estrutura era uma coisa muito bonita. Então ele viu mais por esse lado e de fato assim, ele chegou a um ponto que olha que lindo, ele quis passar isso para frente. Então assim, ele quis fazer, sabe, para que a raiz não se perdesse. Que a raiz, e não nossa, das famílias não se perdessem, né? Porque a gente tem que preservar, a gente tem que saber da nossa história para poder contar e para saber de onde viemos, né? Então, assim, era uma loucura dele, foi ele que quis, e ele, em um certo momento lá, assim, pronto, agora deu certo, né, do leilão, e de fato, assim, foi um restauro muito, talvez até maior do que ele imaginasse, e hoje ele fala assim, nossa, eu não imaginei que isso fosse ficar tão bonito. Sabe? Porque o teu pai é acostumado a fazer obras grandes, mais brutas. Muito. Então... Por que você acha que ele largou isso pra mim? Pois aí por isso que eu falo assim, porque a parte de arquitetura aqui tem que ficar o tempo todo, porque é um trabalho... E assim, não é um trabalho de criação, é de restauro. Ficar descascando a parede. E eu digo assim, e detalhe, vocês ainda tinham o IFAM para ficar cuidando de cada detalhe de vocês. E fazer essa ponte nem sempre é tão fácil, porque por mais que quiséssemos fazer da melhor forma possível, tinha essa fiscalização de pessoas que não estavam ali o tempo todo, assim, mas deu tudo certo. Eles foram super, né? A nossa equipe, assim, trabalhou bem corretamente, então não tivemos problema em nada, assim, em relação a isso. Mas como você disse, é alguém para fiscalizar o teu trabalho que a gente fazia de coração, né? Nós fizemos, assim, tudo que foi possível e por ele mesmo, né? Então, assim, ele quis bancar, investir nisso, assim, para que fosse preservado mesmo essa cultura, a história, a raiz, sabe? Você sabe que a parte histórica, né, a gente acaba, depois que o pai faleceu, você fica pensando, né? A gente é finito, então o nosso tempo vai ser finito, vai se encerrar. Daqui a 100 anos, todo mundo que está vivo não vai estar mais. O que vão lembrar de um passado? Então, você veja só, uma dedicação, alguém vai lembrar disso, né? Uma lembrança, meu tataravô, meu... E tem aquele ditado, a gente só sabe para onde vai se a gente sabe de onde é que a gente veio. Então... Né? Então, eu digo, a gente tem que ter essa ligação com a cultura, sabe? Essa ligação com a cultura, da onde a gente veio, porque é algo que, eu digo assim, transcende apenas morar na cidade, é uma ligação que você tem. É uma ligação que você tem. E eu digo isso pelo meu pai, eu falei da minha mãe, mas pelo meu pai. Meu pai nasceu em Blumenau e a gente foi para Blumenau. Ele, toda vez que vai para Blumenau, ele quase chora quando vai lá na Vila Germânica. Eu digo assim, tu vê que é algo assim que, como eu digo, não tem como explicar, mas é uma ligação que ele tem com a raiz alemã, com a cultura alemã, sabe? Então, eu saí muito cedo de lá, então eu digo, hoje eu sou alemão, mas com praticamente polonês, né? Eu vivi a maior parte da minha vida aqui, mas eu vejo que ele tem essa ligação com a cidade, não apenas por nascer ali, mas por fazer parte de uma cultura que vive aquela cultura, né? Então, Blumenau, eu digo, dá para dizer que ela puja, né? Ela vive a cultura alemã, né? E por que não nós aqui de Itaiópolis não vivenciar a cultura eslava, né? Tanto a ucraniana como né, a polonesa, como você falou, também tem a cultura alemã, mas predominantemente a eslava. Então, por que não? E não só nós aqui, querendo ou não, a gente faz parte de uma região que tem toda, né, Rio Negrinho, Papanduva, até mesmo Mafra, né? Então, por que não a gente
saber, né, ter essa ligação com a nossa região. Eu acho que isso é muito válido. Pois é. E além da arquitetura, né, que como você falou, de todo esse cuidado de que você teve, né, que vocês tiveram de reconstruir, o que tem lá para os visitantes verem lá, para quem está nos assistindo, para saber assim, o que eu vou encontrar além da arquitetura? Para quem não foi lá, lembrando que é no Paraguaçu, Isso. né, é um bairro, né, onde iniciou Itaiópolis, né, é um bairro, vamos dizer assim, tombado com arquitetura polonesa, tem a igreja ali do São Stanislau, né, que também tem toda a arquitetura própria. O que mais ela vai encontrar no museu ali? Legal. De objetos. Você falou dos moradores, mas tem a ver dos moradores também. Então, a ideia do museu surgiu primeiro com a construção, com o restauro do casarão. E aí nós já tínhamos vários utensílios, peças, né, da nossa família, que o seu Eloy sempre guardou, né, e sempre contava a história de como aquilo funcionava e tudo mais. E a ideia do museu é preservar não a nossa história, mas a história dos moradores, da comunidade. Né? Você poder expor ali, você vai... Poxa, isso aqui era do meu bisavô e está aqui para todo mundo ver. Então, as pessoas ou doam ou deixam em comodato lá, ao invés de deixar guardadinho numa gaveta, para não, é meu, deixa exposto, sabe? E a gente tem recebido muita doação. Tá muito lindo. Agora, eu até vou daqui a pouquinho passar no nosso marceneiro, que é o Toco, Valfredo, você ajuda muito a gente também. Para ver, porque ele fez um restauro agora de um frigorífico com gelo, como era a geladeira antigamente. Então eu vou lá ver. Então tem toda essa história que a gente vem resgatando de todas as famílias aqui da região. E chega ao ponto das pessoas estarem doando casas. Por isso que nós ampliamos agora, que a gente está fazendo a vila do museu. Então surgiu um certo momento, eu quero doar a minha casa para o museu. Caramba! Calma, que por isso talvez a gente não esperasse ainda. Porque a ideia lá no fundo do museu era fazer um auditório. Porque lá a gente também dá aulas para a comunidade de violão, de canto e de teatro. Espero que, muito em breve a gente consiga ampliar ainda mais. Então, assim, a gente sentia a necessidade de ter um espaço para treino, para atuação, um auditório, enfim. Aí, quando surgiu uma casa, já conseguimos montar uma vila lá atrás. E cada casa, uma casa remontada, outra... Nós estamos fazendo agora uma ferraria, tem uma marcenaria. Então, as pessoas, aos poucos, estão doando. Se são peças pequenas, nós catalogamos, limpamos, deixamos elas prontas para serem expostas. Ou se é alguma coisa maior que precisa de um trabalho de marceneiro, aí nós precisamos levar nessa marcenaria, porque assim tem muita madeira podre, já carunchada, com cupim e tudo mais, que precisa ter um tratamento adequado. Uma das coisas só que eu acho incrível da cultura polonesa, e eu acho que não é, agora eu falo polonês, mas pode ser ucraniano, que não é muito investido aqui no município, no sentido de divulgar o município e a cultura, é a pesca. Eu digo, isso aí devia ter nas escolas, vamos dizer assim, ensinando as crianças a fazer. Né? Porque como você falou da parede ali, é algo que cada um faz do seu jeitinho. Eu nunca fui para fora, né, no exterior, mas nos filmes a gente vê que o pessoal vai para Nova York e traz aquele globo, né, de neve. Por que não vir para Itaiópolis levar uma pêssega? Né? Pô, é legal, fui visitar Itaiópolis, olha que legal a cultura, né? Um ovo ali, quem não sabe o que é pêssego, mas é um ovo, né? Todo pintado, é lindo. É lindo. Quem vê é lindo, sabe? E cada uma tem uma história diferente, porque cada um, né, tem um desenho específico. Então, eu acho que eu digo assim, isso é cultura e isso é identidade. Né? Então, eu acho muito interessante as pessoas que vêm visitar, levar um pedaço da gente, no sentido de levar, toda vez que ela olhar aquele na estante, vamos dizer que nem no cenário aqui, aquilo ali veio de Itaiópolis. Vamos voltar lá, né? Lá a gente viu tal coisa. Então, tipo assim, faz a pessoa condicionar aquele objeto ao lugar. Né? E quem sabe retornar àquele lugar. Né? Então, como eu digo, a gente tem no lado da rodoviária um monumento que é uma pêssega enorme. Então, por que não fornecer isso, né, para os visitantes? Eu acho que seria interessante também. Né? Mas eu tenho certeza que talvez esteja no projeto. Eu sabia que um tempo atrás a prefeitura fazia isso na Casa da Cultura. Não sei se ainda tem, mas é como eu digo, né, ter esse vínculo, né, da cultura, da raiz mesmo, e fornecer isso para os visitantes, né, que não estão, por assim dizer, acostumados com esses tipos de objetos. Pode ser que existem outros que eu nem sei, mas que podem ser feitos também. Né? Isso mesmo.
Com certeza. Quanto tempo o museu demorou para ser do início até estar pronto? Foram 2 anos de restauro e reforma, né? Foram 2 anos. E olha que nesses 2 anos foi trabalhado, hein? Pra você ter uma ideia, quando a gente eu que estou acostumada com arquitetura, a gente constrói uma casa do zero em 1 ano e meio, né? Então, assim, foram 2 anos, porque toda a madeira teve que ser retrabalhada. A varanda de trás é praticamente nova, porque assim, toda a madeira estava completamente podre. O telhado teve que tomar cuidado também, né? O teto é de estuque, então você tem que tomar cuidado, você não pode ter umidade ali. Então foi um trabalho grandioso. Foi trabalhado ali mesmo. E como que funciona ali para você separar? Vocês devem ter um museólogo lá. Como que é a categorização de cada ambiente? Porque vocês recebem, tá categorizado, vocês deixam tudo certinho e tem que estar localizado, tem até uma forma de você colocar. Como que funciona isso? Olha que legal. A gente tem um museólogo, o nome dele é Giovanni, que por sinal é um anjo de pessoa, e ele vem aqui, doa seu tempo para nos ajudar. Ele mora em São Francisco, ele trabalha no museu de lá. Então ele vem para cá e ele que nos orienta a forma como montarmos, fazermos não é reconstrução, remodelação dos espaços, né? Como se fosse uma cenografia. Uma cenografia. Daqui a pouquinho eu lembro o termo que a gente usa. Mas então ele que nos ajuda a fazer tanto a catalogação, porque isso existem regras para serem seguidas, né? Então, como que elas são catalogadas, como que elas são medidas, pesadas, discriminadas. Então, existe um processo bem grande por trás do acervo também. Pelo menos foi o que o João falou, até para fazer a limpeza, você tem que tomar muito cuidado para fazer a limpeza, passar os produtos. Então, a pessoa tem que estar treinada para... Tirou do lugar, passar... Tem que estar treinada. E é bem cuidadoso mesmo, sabe? Porque, afinal de contas, nós estamos trabalhando assim com coisas de outras pessoas, né, que estão ali. Então, a gente tem muito cuidado, né, em catalogar, em cuidar, em restaurar o que é possível também. Da forma como está hoje, teu pai, vocês estão satisfeitos? Muito! Isso que vale mais a pena, né? Isso vale muito a pena. E é engraçado, todo mundo caiu meio de paraquedas, porque acho que ninguém, acho que talvez nem ele, não imaginasse que um dia ia ter um museu, mas é uma satisfação, é um presente de vida para a gente poder passar para frente, para as outras gerações, a nossa história. E os projetos novos do museu, você falou que tem várias coisas, né? O que vocês almejam chegar daqui a uns anos? Olha, aumentar cada vez mais o nosso acervo, isso com certeza, poder recriar recriação de ambientes. A gente poder recriar esses ambientes de como eram vividos anteriormente, né, como aconteciam. Então, aos poucos, a nossa intenção é ampliar a vila ali atrás, de repente ampliar para um museu a céu aberto. Hoje já é um museu a céu aberto, ali a parte de trás, e a gente está fazendo cada dia um trabalho maior para crescer ali. E cada vez mais nós gostaríamos de fazer, poder ajudar, talvez não seja a palavra certa, mas participar da comunidade com aulas, com oficinas, sabe? Trazer, porque aos poucos existe essa tendência das pessoas irem cada vez mais para cidades maiores. A gente tem que preservar também as cidades menores, fazer as pessoas ficarem por aqui e serem valorizadas. Muitas vezes as pessoas saem para cidades maiores porque não são valorizadas, né, na sua cidadezinha ali. Então a gente vai fazer serem valorizados aqui também. Sensacional. Cara, o que te faz hoje ter um dia leve e um dia pesado? Porque você tem uma pessoa alta astral, você já chegou no ambiente, você já põe todo mundo para cima. Como que você consegue fazer isso no teu dia a dia? Olha, primeiro detesto gente que reclama. Se fica só achando o lado ruim, o lado feio das coisas, nem me chame para perto. Então eu preciso que esteja sempre vendo o lado bom das coisas, que a gente sempre seja feliz. Gente, a vida é leve, é a forma como nós vemos o nosso dia a dia.
que faz diferença. Eu até lembrei de um caso, uma vez que eu estava conversando com o meu médico, e ele comentando assim, que o pai dele chegava em casa todo dia com aquela cara carrancuda, pesada, deitava no sofá. Daí a mãe dele falou assim, ai, vem aqui, meu filho, tira o óculos, teu pai tá cansado, tira o sapato. Daí ele colocava assim, sabe? E o meu médico é uma pessoa alto astral, assim, daí ele vai, ele opera, ele visita paciente, e chegava em casa todo elétrico, e daí a mãe dele fala assim, nossa, mas você não trabalhou hoje? Então, assim, é a forma como a gente vê a vida, né? A gente tem que ver a vida de uma maneira otimista, feliz, a gente tá vivo, tem que aproveitar, e nós somos um imã, né? Quanto mais coisa boa a gente vê, a gente atrai coisas boas, quanto mais coisas ruins, é a história do copo cheio e vazio. É o que eu ia falar. Então, a gente tem que ver sempre como um lado positivo, um lado de otimismo. Dá certo, você tem que fazer, você tem que dar o primeiro passo, sair da sua zoninha de conforto ali, vai que consegue, sabe? Então, o que me faz feliz é tudo isso, né? Tá próximo, é poder passar um pouco disso. Eu até queria agradecer pelo nosso bate-papo, assim, que foi uma delícia, né? Que ótimo. Mas, assim, vamos ser mais felizes, né? Vamos fazer acontecer, não ficar esperando e reclamando? Não, vamos ver o outro lado. Vamos fazer acontecer. Sensacional. Né? Pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso PriorizeCast. Agradeço demais a presença, Renan, Carla, por essa vivência toda essa história que você nos contou. Essa mensagem final, a gente vai encerrar com ela, porque a nossa vida, ela às vezes é cansativa, às vezes a gente pensa, chega no final do dia, estou cansado. E às vezes a gente esquece de repensar, mas por que eu estou cansado? Será que eu estou trabalhando certo? Será que eu estou fazendo a abordagem correta? Porque de fato você está vivendo um dia a mais. Eu lembro, eu vou falar novamente meu pai no último domingo, quando era véspera de Natal, e a enfermeira chegou, e aí, como é que está hoje? Eu estou bem, ganhei mais um dia. Então, você ganhou mais um dia, então vamos trabalhar mais esse um dia, ser feliz. Se o trabalho está te pesando, tem que repensar alguma coisa, porque você vai passar a vida inteira assim, você vai se acabar, e a vida é uma só, passa, depois a gente volta, mas vamos aproveitar essa vida do jeito que dá. E assim, nem sempre, ou ia ser um privilégio, talvez, ou estaria na nossa zona de conforto se a gente fizesse só o que a gente quer, mas não, né? Mas adianta encarar uma coisa que você tem que fazer de uma maneira negativa? Não. Você consegue fazer isso de uma forma melhor. Exatamente. Então é isso. Bom, eu tenho só a agradecer, né, a Carla pela conversa que nós tivemos, e no seu nome agradecer, né, a família por esse investimento, né, essa pérola que vocês acharam lá e hoje dão essa oportunidade de a gente lá desfrutar também, né, que é o Casarão, né, o museu. E a mensagem que eu deixo pro pessoal aí, eu fiquei pensando nisso aqui, eu sou uma pessoa que gosta de museu. Infelizmente, vamos dizer assim, eu não tenho como viajar para outros lugares e nem voltar no tempo, que é impossível, né? Mas o museu ele nos dá essa oportunidade, viajar a outros lugares por um preço mais acessível e até mesmo a viajar no tempo, por assim dizer. Eu sempre gostei muito na verdade não é bem um museu, mas é parecido, o Sempalho da UniC, né? Onde eu estudei, onde tem lá toda a parte dos dinossauros, a evolução, né? Muito legal, eu acho incrível, como eu digo, você volta no tempo. Temos aqui questão cultural, e o próximo museu que eu quero ir é lá na Universidade da minha irmã, né, que tem a parte arqueológica, que é lá de Jerusalém. Então, como eu digo, o museu é isso, é você oportunizar de uma maneira mais acessível que você viaje em outros lugares e até mesmo ao passado, né? Então, todos aqueles que nos prestigiam, nos assistindo aqui no podcast, que também possa prestigiar lá o museu, levar, convidar pessoas, né, e vamos, né, usufruir dessa pérola, como eu falei, que está disponível a nós aí e dar o devido valor a ela, né? Muito obrigado. Carla, o museu tem Instagram? Tem Instagram. Casarão Museu da Memória Regional. Temos vários vídeos também no YouTube e no Facebook também. Tá, show. Pessoal, eu vou deixar o Instagram também no nosso vídeo, então vai estar o Instagram. Vou deixar o Instagram também da Carla. Então, agora você já sabe que ela consegue fazer um restauro no museu, então vocês podem contratar ela para outros museus aí. Isso aí, ótimo. Lembrando, pessoal, curta, compartilha, se inscreva, né, no canal, aí ative o sininho porque você vai receber outros vídeos. E a Carla, mais uma vez agradecido, Renan, mais uma vez agradecido. Eu agradeço. E é isso aí. Até a próxima.